Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com o Marcelo Rebelo de Sousa, que defende lei de bases da saúde. Analisamos ainda que Portugal precisa de fazer para captar 2 mil milhões de euros. Falamos das autarquias, que têm margem para alargar famílias carenciadas com direito a apoio. Comemora-se hoje o Dia Mundial dos Oceanos. Será este um desafio global? E na política internacional, Donald Trump em guerra comercial com o G7. São então estes os temas que temos hoje em análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso Miranda, obrigada desde já pela sua presença. Começamos então por analisar então estas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que defende lei de bases da saúde. Olha, é um prazer estar consigo, como bem sabe, é um prazer estar nesta televisão regional e, naturalmente, com as pessoas que estão lá em casa a assistir a estes nossos comentários. A primeira nota que eu gostaria de lhe deixar é, no seguimento, aliás, do que tenho afirmado, sempre que tenho oportunidade, é realçar esta novidade em Portugal de ser, não vou dizer o Presidente da República, mas de ser um homem oriundo da direita portuguesa, porque Marcelo Rebelo de Sousa é oriundo da direita portuguesa, a defenderem o Serviço Nacional de Saúde. E a novidade não é a defesa do Serviço Nacional de Saúde do ponto de vista, em tese, ou do ponto de vista teórico, como os partidos normalmente fazem. E depois há uma distância entre o que fazem, entre o que dizem e o que fazem. É um homem de direita, que é Presidente da República, a definir patamares, ou se quiserem, a balizarem como é que se pode defender o Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Eu às vezes ouço algumas expressões do Presidente da República e parece que estou a ouvir, e quero prestar esta homenagem, porque ele partiu há pouco tempo, o Arnaud, o pai do Serviço Nacional de Saúde, que era um homem marcadamente de esquerda. Posto isto, que é um tema que eu não me canso de referir, isto em Portugal anda tudo ao contrário, pessoas de direita a defender a esquerda e pessoas de esquerda a ter práticas de direita, o Marcelo Rebelo de Sousa defende uma lei de bases de saúde e diz que deve ser uma lei flexível, mas pragmática. Também. Flexível, equilibrada, portanto, com grandes equilíbrios, mas muito pragmática. Isto é, o Marcelo Rebelo de Sousa, no fundo, diz: deixemos de demagogia ou deixemos-nos de distanciar cada vez mais o discurso e da prática. Ele defende, por outro lado, tem linhas de orientação muito fortes, defende que se deve encontrar um máximo denominador comum entre a posição dos partidos, isto é, de todos os partidos, ele não exclui ninguém, e dos agentes, isto é, da sociedade civil, designadamente dos agentes públicos, dos agentes privados e dos agentes sociais ligados às instituições de ordem social. Portanto, o que é a mesma coisa que dizer... É necessário, Narciso Miranda? Eu acho que é necessário. Eu acho que é necessário. É isto que falta ao Serviço Nacional de Saúde. É este pragmatismo que falta. Eu disse há bocadinho que o que me surpreende não é o discurso de defesa do Serviço Nacional de Saúde, porque isso ouvimos-lo todos os dias, ouvimos-lo agora como ouvíamos há 20 anos, como ouvíamos há 15 anos, há 10 e há 5. E ouvimos à esquerda, à direita e ao centro. Agora, o Presidente da República, como homem inteligente que é, ele vai mais longe. Ele diz como se deve fazer, na opinião dele, obviamente. Não quer dizer que ele tenha razão. E ele defende outro ponto muito pragmático, que é dizer assim, é preciso encontrar o equilíbrio entre o setor público, o privado e o social. Ora, isto é uma visão de longo alcance, isto é uma perspectiva correta. E mais, até politicamente é correta, porque ele desdramatiza o discurso excessivamente partidário, o discurso excessivamente que aponta para clivagens à esquerda e à direita, e ele tenta envolver todos os agentes políticos na defesa do Serviço Nacional de Saúde, defendendo uma intervenção muito forte do setor público, satisfaz a esquerda, do setor privado, satisfaz um pouco mais a direita, e do setor social, satisfaz-os a todos ao mesmo tempo. E, portanto, eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa está a marcar pontos. Claro que ele faz esta declaração, fez estas declarações na Convenção Nacional, aliás, organizada, onde estão todos os agentes, públicos, privados e sociais, que foi organizada por um homem que eu conheço bem e que é um especialista nas questões de saúde, que é o Eurico Alves. O Eurico Alves é um homem de direita, mas é um homem que tem uma perspectiva social muito pragmática, muito objetivamente pragmática, e também é um grande defensor do Serviço Nacional de Saúde, mesmo sendo direito, é um grande defensor
do Serviço Nacional de Saúde. E é um homem que já tem muita experiência. Ele foi presidente do Infarmed, e ele teve muito tempo aqui no Hospital de São João. Aliás, a origem dele, Santo António, a origem dele é o Hospital de Santo António, portanto é o Serviço de Saúde do setor público, obviamente, e para além de ter estado muito tempo no Infarmed, também já foi secretário de Estado da Saúde, apenas um mês foi secretário de Estado da Saúde, do segundo governo do último governo do PSD, fugiu-me agora o nome do primeiro-ministro, do ex-primeiro-ministro. E, portanto, que foi um governo que só aguentou um mês, chegou à Assembleia da República e caiu. Portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa estabeleceu metas, definiu caminhos a estabelecer, que devem ir mais além do que uma legislatura apenas. Ele não está a fazer um discurso imediatista para o eleitorado ouvir. Ele não está a fazer campanha eleitoral. Ele está a dizer, estabeleça-se um compromisso com o máximo denominador comum, com todos os agentes, de médio e longo prazo. Ele vai ao ponto de dizer que ultrapasse qualquer que seja a maioria que está a governar, qualquer que seja a próxima maioria, que ultrapasse claramente este mandato legislativo da Assembleia da República do Governo, mas também este mandato presidencial. Ele quase que diz, eu queria ver este acordo com efeitos para além de uma década, isto é, para além deste mandato presidencial e do próximo mandato presidencial, que é o máximo até onde ele pode ir. Eu acho que eu devo salientar este aspecto muito positivo desta mensagem do Presidente da República. Narciso Miranda pede também que combine ambição e realismo. Ele lança um repto muito pragmático. E reparem, ele vai mais longe. E eu concordo. Ele diz, fico satisfeito por se andar a discutir uma questão que resulta de um grande desafio que eu lancei em 2016. Helena, você e as pessoas que estão lá em casa já vê o que isto representa. Quer dizer, é preciso ser um homem de direita em 2016, numa conjuntura em que tem o governo mais de esquerda de Portugal, depois de 25 de Abril, porque é suportado pelas esquerdas que existem em Portugal, o PS, esquerda moderada, o PCP e o Bloco de Esquerda, esquerdas mais radicais, e é o Presidente da República que em 2016, já há 2 anos, lança um grande desafio que o renova agora, 2 anos depois, dizendo eu vejo sinais positivos relativamente ao repto que eu lancei. Isto é tudo muito positivo e eu acho que está criada uma cultura política em Portugal nestes 2 últimos anos, muito à custa da intervenção política do Presidente da República, uma cultura política em Portugal de defesa do Serviço Nacional de Saúde. Já quase toda a gente defende o Serviço Nacional de Saúde. Só falta agora dar o passo em frente, que é este o desafio que o Presidente da República lança. Que é, para além do discurso, é defender o Serviço Nacional de Saúde na prática. Porque o Marcelo Rebelo de Sousa diz uma coisa muito importante. Repara, diz uma coisa muito importante. Percebo algumas angústias e algumas preocupações dos profissionais de saúde. Ele não diz dos profissionais de saúde apenas do setor público, de todos os profissionais de saúde. É preciso ouvi-los atentamente, porque eu percebo as suas expectativas e percebo até algumas frustrações que eles nos transmitem. Ele está a dizer, eu percebo as mensagens dos médicos, eu percebo as mensagens dos enfermeiros, eu percebo as mensagens de todos os funcionários do nosso Serviço Nacional de Saúde e também, obviamente, do Serviço de Saúde, gerido ou com intervenção dos privados e das instituições de solidariedade social, que têm aqui um peso muito importante. É preciso, de facto, olhar para o Serviço Nacional de Saúde, identificar aquilo que são as suas fragilidades e, de facto, não só olhar, porque olhar é escolham todos. Olham e falam todos. É preciso avançar. É preciso realizar. É preciso executar. E eu acho que o Presidente da República deu um grande mote para encurtarmos o distanciamento entre aquilo que se diz e aquilo que é prática. E eu acho que os partidos de esquerda devem ler muito bem o que o Presidente da República, o homem oriundo da direita, anda para aí a dizer. Porque eu acho que ele está a ganhar. É a minha opinião. Não apenas na saúde, mas também em outros temas essenciais. Marcelo Rebelo de Sousa tem sempre aqui também um papel primordial na defesa de muitos assuntos importantes. E ele fala sobre tudo e normalmente consegue gerar consensos sobre todos os temas. Já sei que ele não é executivo, mas ele fala como se fosse um líder de um governo. Se eu não conhecesse bem o sistema político em Portugal, diria que nós temos um sistema político como existe em Angola, como existe no Brasil, ou como existe na França, noutros países europeus, em que, em vez de termos um regime semipresidencialista, temos um regime presidencialista, em que o Presidente da República é o Presidente do Governo, é o Presidente do Executivo, porque ele fala em nome do Executivo. Ele fala todos os dias,
diria às vezes mais que uma vez por dia, sobre questões concretas da governação. E ele fala como se fosse o líder do governo. E o governo fica calado. Porquê? Porque está a beneficiar deste papel estabilizador e pedagogicamente profundo das próprias mensagens do Presidente da República. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora então ao nosso próximo tema. Falamos da necessidade então de Portugal conseguir 2 mil milhões de euros. É uma mensagem muito forte, muito positiva do Ministro da Ciência e do Ensino Superior. Ainda bem que ele começa a aparecer, porque nós quase que não dávamos pela presença do Ministro da Ciência, das Novas Tecnologias e do Ensino Superior. E quando estou a dizer isto, nem sequer estou a fazer uma crítica, estou a dizer isto para prestar uma homenagem ao Ministro desta área mais marcante, mais profunda que nós tivemos, que foi o Mariano Gago. O Mariano Gago teve um papel muito importante em Portugal, em matérias muito profundas, muito significativas de longo alcance. E, portanto, este objetivo que é traçado é um objetivo perfeitamente possível de se alcançar e, pela primeira vez, faz com que Portugal vá buscar mais do que os contributos que dá, o que é extremamente positivo e que nós devemos salientar. Este objetivo de 2 milhões traz uma média de 250 a 300 milhões por ano. É perfeitamente possível, com grande criatividade, grande capacidade de iniciativa e imaginação, de Portugal conseguir, sobretudo tomando em consideração que isto faz com que Portugal continue a captar mais do que aquilo que contribui. Neste momento, a captação está na ordem de 1,57%, quando as contribuições de Portugal fica aquém deste número, fica-se por 1,23%. E Portugal também tem conseguido aqui evoluir na atração do financiamento europeu. Exatamente. Portanto, o que eu quis dizer com isto foi exatamente o que quis referir. Portugal vai buscar mais de fundos comunitários, fundos europeus, do que aquilo que é o seu contributo para esta área ao nível das políticas de concertação a nível europeu. Portanto, este objetivo para ser atingido em 2020, devemos buscar um 1,6%. E deixe-me dizer uma coisa, e o Ministro tem um grande aliado na União Europeia. Portugal tem um grande aliado, que é o Carlos Moedas. O Carlos Moedas, que está nesta área, ele é um verdadeiro aliado. E olha, imagina mais um exemplo, um homem de direita, um homem do PSD, ele foi secretário de Estado do PSD, do último governo, e imagine o papel que ele está a fazer de ajuda a Portugal e, sobretudo, de solidariedade e de cumplicidade com a estratégia de um governo de socialistas sustentado pelas esquerdas radicais no Parlamento. São aspectos positivos que estão a acontecer e que eu acho que os devo salientar também de uma forma construtiva e positiva. Como vê, quando eu estou a fazer esta nota extremamente positiva, o que também estou a dizer, cada vez mais estão diluídas as barreiras entre a esquerda e a direita. E cada vez mais nós sentimos práticas de pessoas de direita a defender políticas socialmente de esquerda, a que temos o Carlos Moedas, e discursos de esquerda e da esquerda radical um bocadinho para inglês ver, ou um bocadinho para entreter o português. Apesar de tudo, deste equilíbrio, desta junção de discursos aparentemente contraditórios, Portugal vai caminhando com uma estabilidade significativa. Inovação e tecnologia são fundamentais. Inovação e tecnologia, foi Mariano Gago que trouxe essa inovação para a cultura política em Portugal, são fundamentais para o futuro. E é um investimento que tem resultados, sobretudo no médio e longo prazo. Portanto, nota positiva para este ministro e para os agentes que estão a apoiar as políticas agressivas do ministro da Ciência, do Ensino Superior, como é o caso do comissário português, do Carlos Moedas, porque este investimento no futuro vai ter repercussão positiva. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora então para o nosso próximo tema, as autarquias com margem para alargar famílias carenciadas com direito a apoio. O que é que isto significa? Significa que é uma medida positiva e necessária. Isto são conclusões do debate, do seminário que se realizou, que ainda se está a realizar sobre este problema das problemáticas da habitação. Aí concluiu-se, segundo os dados, que ainda há mais de 25 mil famílias em Portugal com fortes carências habitacionais,
que vivem abaixo do limiar daquilo que é aceitável em termos de políticas de habitação e que se constata a necessidade de alargar os apoios a essas famílias. E eu acho, como o Rui Moreira disse neste congresso ou neste seminário, ele diz de uma forma muito pragmática, é preciso olhar em frente com propostas concretas e sem conversa, sem demagogias. E ele diz outra coisa muito importante, que acho que a Secretária de Estado da Habitação concordou. Isto não se resolve nem com ações de extinção da habitação, nem com ações punitivas, nem com castigos, nem com medidas para castigar quem não cumpre as regras do jogo. Diz mais que o arrendamento tem que ser muito competitivo e eu acho que se avançam aqui com medidas extremamente positivas. Que medidas são essas, Narciso Miranda? Sobretudo porque me deixa dizer uma coisa, todos os dias, ainda esta semana falámos nisso, há pessoas a abandonarem o casco habitacional das nossas cidades, sobretudo das grandes cidades, onde elas residem, e a fugirem para a periferia, porque não conseguem competir com os altos preços, que são preços empolados, são preços acima do normal, nas zonas onde elas têm profundas raízes. E por isso só há uma hipótese de resolver o problema, é introduzir mecanismos de controle do mercado para evitar esta situação de ruptura que vai criar guetos habitacionais. Nós estamos a voltar ao sistema de há 30 ou 40 anos de criação de guetos habitacionais na periferia, perante esta, entre comas, expulsão das famílias para deixarem espaços livres perante este fenómeno de turismo que está a acontecer e de investimento e de preços acima do normal no setor imobiliário e criarem uma nova geração de habitação, sobretudo para estas famílias que vivem no coração das cidades, para as novas gerações, para as novas famílias, que muitas vezes, por falta de dinheiro, fogem das suas zonas, fogem das suas cidades, das suas freguesias, dos seus núcleos onde nasceram, onde têm raízes, para irem viver na periferia, noutros concelhos, porque é mais barato lá comprar casa, ou então é mais barato alugar lá uma casa. E isto é um problema complicado que se resolve com medidas de fundo de políticas novas. Por exemplo, uma medida nova que não se fala aqui. A política do IMI. Uma forma de cativar as pessoas para ficarem onde nasceram, onde cresceram e onde têm os seus amigos, as suas famílias, é baixar o IMI. E o Porto desenvolveu essa estratégia de uma forma muito inteligente. Repare que o IMI, um dos IMIs mais baixos de Portugal, é praticado, imagina o que eu vou dizer, é praticado em Lisboa e no Porto. O IMI no Porto é muito mais barato que o IMI em Gaia, que o IMI em Matosinhos, que o IMI na Maia ou que o IMI em Gondomar. Porque é que o Porto, uma autarquia forte, pesada, uma grande autarquia, consegue pôr o IMI em 0,32% e, por exemplo, em Matosinhos é 0,40%. Porque o Rui Moreira percebeu a importância de fixar as pessoas do Porto no Porto. E, portanto, políticas de nova geração de habitação para cativar as pessoas a não saírem das suas terras, dos seus núcleos urbanos, e também uma política de baixar a taxa de IMI, a carga fiscal que as pessoas suportam, para os proprietários segurarem o seu património e o alugarem a preços mais competitivos para as pessoas não terem que sair para a periferia. Tem também aqui, digamos assim, cada autarquia terá que ter aqui o seu plano estratégico municipal de habitação. E, se possível, até mais coordenado ou mais articulado do ponto de vista metropolitano, que não está a acontecer isso. Você repara, só no Porto, basta dizer isto. Há uma disparidade completa entre o IMI. O IMI, um dos IMIs mais baixos é no Porto, um dos IMIs mais altos é em Gaia, a seguir ao de Gaia mais alto é o de Matosinhos. E depois, acho que vem Gondomar, Valongo, Maia, por aí dentro. Mas todos praticam um IMI diferente. Ora, nós estamos no coração da área metropolitana do Porto. Era preciso uma estratégia mais articulada, mais concertada e mais competitiva para evitarmos a tendência normal de se criarem guetos habitacionais das pessoas que fogem dos centros, por exemplo, do Porto, para procurar habitação mais barata em Gondomar, ou na Maia, ou em Valongo. E o mesmo está a acontecer em Matosinhos, por exemplo, e em Gaia. As pessoas de Gaia, de Matosinhos, em vez de fixarem nas suas terras, estão a ir alugar casas em Rio Tinto, em Hermesinde, na periferia, perto do aeroporto e na periferia, porque é mais barato. Muito bem. Mas o barato fica caro, porque depois o que elas ganham no aluguer, gastam nos transportes.
gastam nas deslocações. E esse é que é o grande problema. E então, com os bloqueamentos de trânsito que existem, sobretudo no coração da área militar de Porto, particularmente nestas ligações Matosinhos-Porto, Porto-Matosinhos, é um desastre completo o que está a acontecer, na minha opinião. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos do Dia Mundial dos Oceanos. A poluição nos oceanos, nomeadamente pelo plástico, é um desafio à escala global, Narciso Miranda? É, indiscutivelmente, um grande desafio. E é muito importante este congresso que se vai realizar, creio que em Peniche. E, mais uma vez, eu presto uma homenagem ao grande motivador da discussão, de colocar na agência política a discussão das questões dos oceanos. Mário Rui, o professor Mário Rui. O professor Mário Rui foi o grande responsável, em articulação com o antigo Presidente da República, Mário Soares, a quem eu presto também uma homenagem. Foram eles os dois que souberam articular muito bem para transmitir, para pôr na mesa do debate político de Portugal esta questão. Meus amigos, senhores líderes dos partidos, senhores agentes da sociedade portuguesa, os oceanos é uma questão central em termos de futuro. Nós não falamos dos oceanos, temos que começar a falar. E estamos a falar. Eles deixam este legado positivo. Ora, cá temos, em 2018, mais um congresso, um seminário, não me recordo bem o que é que se chama, uma conferência, acho que é assim que se chama, a Conferência de Peniche, que vai discutir toda a problemática dos oceanos, as questões da sensibilização para agir, as questões de proteger para valorizar, as questões da poluição e, sobretudo, esta questão fundamental em que os maiores agentes poluidores dos nossos oceanos são as pessoas. Somos nós. Nós todos. Nós todos estamos a estragar, para não dizer destruir, os nossos oceanos, que são fundamentais para no futuro termos uma melhor qualidade de vida que todos reivindicamos, que todos desejamos. E neste dia, então, que se celebra o Dia Mundial dos Oceanos, então aqui também a poluição, um desafio global. Passamos ao nosso último tema. Falamos de Donald Trump, falamos então do G7 e da reunião do G7, que, entre outros temas, teve então as medidas políticas adotadas por Trump como uma das principais preocupações, então, na cimeira do G7. É verdade, e como toda a gente sabe, aquela medida que o presidente americano tomou recentemente de taxar de uma forma mais pesada a circulação do aço e do alumínio, sobretudo da sua origem, como toda a gente sabe, sobretudo do Canadá e do México, provocou aqui alguma agitação. Mas não só a questão do aço. Eu acho que estas mensagens que estão a surgir agora, à medida que se aproxima a cimeira do G7, são avisos para que o pragmatismo, o equilíbrio, o sentido da responsabilidade comece a moderar estas atitudes que convém termos coragem de dizerem. O líder dos Estados Unidos da América está a sofrer algum desgaste cá fora, nos outros parceiros do G7 ou na Europa, mas tem um discurso demasiadamente populista e, portanto, simpático lá dentro. Porque ele diz, eu estou a fazer isso, eu estou a fazer isto. Ele diz, não sou eu, para defender os nossos industriais, para defender os nossos empresários, para defender os nossos trabalhadores, para defender a nossa economia, nossa, da América do Norte, e para defender o povo americano. Que é a mesma coisa que dizer, eu estou a defender o meu povo, os outros, os líderes que os defendam. Por outro lado, o Presidente da República francês já veio avisarem, nós, os 7 somados, produzimos mais, exportamos mais do que a América sozinha. Portanto, vamos unir para sensibilizarmos o parceiro americano. É importante ter consciência dessa união que é preciso criar aqui também. Com esta... Não só ter consciência, como é importante, como é extremamente necessária. Porque só unidos... Passa por aí também. Passa por aí. Só unidos é que conseguem travar esta forma que o líder americano demonstra na prática de cavalgar ações excessivamente populistas, mas muito simpáticas para o tecido empresarial e para o povo em geral dos Estados Unidos da América. E isso é um perigo. Porque, reparem, quando nós ouvimos discursos sistemáticos a lamentarem determinados fenómenos populistas que existem no mundo,
esquecemos sempre da questão fundamental, é que somos nós que criamos o espaço, que deixamos espaço aberto para que esses fenómenos possam surgir. E aqui está uma mensagem muito clara do presidente francês a dizer vamos nos unir e vamos articular políticas para evitarmos que isto se degrade mais ou que isto avance mais. E quando ele diz que isto avance mais, contra os outros parceiros do G7, que somados, com as vozes juntas, têm muita mais força do que a força de mensagens isoladas de cada um deles. Muito bem. Narciso Miranda, terminamos então o nosso Espaço Opinião hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Muito obrigado, foi um prazer estar consigo. Foram então estes os temas em análise hoje no Espaço Opinião. Eu regresso segunda-feira. Bom fim de semana.